Saúdo os irmãos com a graça e a paz de Cristo. Nesse devocional Guia Tempo com Deus, eu quero falar sobre a pureza interior. Eu gostaria de tratar sobre esse tema da pureza interior que necessitamos desenvolver em nossas vidas. No Salmos capítulo 1, versículo de 1 a 6, o salmista nos mostra como devemos estar firme diante do pecado. Firme na palavra de Deus e firmes para levar muito fruto. Fomos criados com Deus com um propósito e Deus nos tem dado o poder e a capacidade para vencer o pecado diariamente. Fomos criados para viver uma vida na palavra de Deus e fomos criados também para produzir frutos em nossas vidas. Um dos exemplos que nós temos na palavra de Deus é o rei Davi. E eu quero que você acompanhe o texto aqui em 2 Samuel capítulo 12, versículo 7, até o versículo 10, que diz: Então disse Natã a Davi, tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio. Também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por quê, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias, o Heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. Como um homem como Davi caiu diante de tamanho pecado? Davi não somente descuidou da sua vida espiritual e pessoal, mas permitiu que o seu pecado quebrasse o seu relacionamento com Deus, destruindo a sua vida, destruindo o seu testemunho, que trouxe graves e tristes consequências à sua família e ao seu reino. Apesar de que Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus, podemos ver que ele sofreu grandes consequências pela falta de pureza e pelo pecado na sua vida. Agora, Davi foi considerado esse homem por quê? Porque ele tratou corretamente com o seu pecado. Davi reconheceu, confessou, se arrependeu e restaurou sua completa comunhão com o seu Deus. Muitos homens de Deus têm pagado um alto preço em suas vidas, por descuidarem do espiritual e, consequentemente, do pessoal. E sei que muitos deles não estariam dispostos a pagar esse preço. Por isso, irmãos, é necessário cuidarmos da nossa pureza interior e da nossa vida espiritual. E eu quero, nesse momento, mostrar 3 verdades muito importantes para as nossas vidas, com relação a esse tema da pureza interior. Em primeiro lugar, necessitamos compreender que o pecado é uma tentação muito séria. O pecado sempre destrói o espiritual. Leve a sua vida com Deus a sério. O pecado, ele engana, ele endurece o nosso coração, ele altera a palavra de Deus. Muitos de nós acomodamos nossas vidas. Tudo que Deus nos dá enriquece, mas tudo que o diabo dá destrói nossas vidas. É importante, irmãos, desenvolvermos nossa vida espiritual para ter força para lutar contra as tentações e pecados em nossas vidas. O pecado também tira as virtudes das nossas vidas. O pecado rouba a paz, a comunhão, a liberdade, o valor e as virtudes que Deus nos dá por meio do seu Espírito. Podemos perder nossa qualidade moral, intelectual e espiritual quando damos lugar ao pecado.
Muitos homens têm perdido as virtudes em suas vidas por permitirem ou darem lugar ao pecado. E o pecado destrói de uma maneira sutil nossa vida, nosso ser. Por isso, nosso único caminho de volta é o arrependimento até Deus. O pecado também ele vem por meio de 3 coisas, conforme Tiago capítulo 1, versículo 12 até o versículo 15. O pecado vem por meio de uma sugestão, aquilo que é sugerido ou incitado a fazer. Sabemos que existem muitas influências satânicas, perversas, e que querem influenciar nossas vidas, querem alterar nosso comportamento, mudar nossa opinião. E isso vem de uma forma sutil, levando a nossa consciência, o nosso pensamento a correr nesse caminho e nesse erro. O pecado também vem por meio de uma ideia. Quando temos em nossa mente, em nosso coração, uma representação de algo, devemos ter cuidado com as coisas que nós produzimos em nossas mentes carnais. Devemos aprender a entregar o controle das nossas vidas ao Senhor. E é uma luta diária que não podemos descuidar ou baixar a guarda. O pecado também vem por meio de um pensamento. Devemos cuidar dos pensamentos que guardamos em nossas mentes, em nossos corações e que muitas vezes permitimos encontrar lugar em nossas vidas. Mateus capítulo 6, o versículo 22, a palavra de Deus nos mostra aí claramente nesse texto e nos diz assim: a lâmpada do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Ocupa a tua mente com o que é espiritual, que traz luz à tua vida. A decadência com relação ao pecado sempre é gradual. E devemos, irmãos, ter cuidado, porque o pecado é muito sério. Segundo, a santidade é um tesouro precioso, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. A santidade é um tesouro muito precioso. E esse é o processo da pureza de Deus em nossas vidas. Deus deseja a nossa santificação, mas muitos de nós interrompemos o processo de Deus quando pecamos. Ele deseja realizar seu processo e completar esta obra em nossas vidas. Mas existem coisas que impedem vivermos de maneira santa diante dele. Em Romanos 2,16, revela que um dia Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo segundo o seu evangelho. Se existem segredos escondidos em nossas vidas, que devem ser revelados, e sei que existem, Deus quer nossas confissões hoje. A pureza interior é basada com intenções santas. Nossa pureza interior é quebrada pelo pecado, mas é restaurada sempre pelo poder, pela graça de Deus, quando temos atitudes corretas e tomamos nossas intenções a sério diante do Senhor. Devemos cuidar do nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, tendo as intenções mais puras e sinceras diante de Deus. Hoje existe o lixo que é produzido por esse mundo e as ciladas que Satanás apresentam para comprometer nossa vida e nossa pureza interior. A pureza somente é possível quando nós tratamos o pecado de maneira correta.
Sua pureza depende da sua vida com Deus. Seus pecados não podem ser purificados sem Cristo. E sua santidade deve ser a coisa mais preciosa que deve buscar como homem e mulher de Deus. Trate seus pecados, por mais insignificantes que pense que sejam eles, e com a seriedade de um Deus santo que vê e que julga todas as coisas com justiça e santidade. Aprendemos que o pecado é uma tentação muito séria, que a santidade é um tesouro muito precioso e que a consciência, terceira coisa, é um testemunho muito efetivo. Sabemos que existem, e eu quero mencionar 3 tipos de consciência. A consciência corrompida, conforme Tito capítulo 1, versículo 15, quando ele diz que todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. A consciência corrompida distorce as coisas, justifica os erros e põe malícia em tudo o que vê. Quando a pessoa está com sua consciência corrompida, ele vai confundir o que é certo com o que é errado. A segunda consciência é a consciência cauterizada, conforme 1 Timóteo 4:2, que diz: pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. A consciência cauterizada é quando a pessoa erra e não se arrepende, não vê maldade nenhuma naquilo que faz. Pior do que sentir um peso na consciência é não sentir, mesmo estando errado. O apóstolo Paulo disse que viriam tempos difíceis e que as pessoas teriam a mente cauterizada. Romanos 2, versículo 15. E a outra consciência é a consciência boa. Em 1 Timóteo 1,19 diz: mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns têm rejeitado a boa consciência e vieram a naufragar na fé. A consciência boa é aquela que nos ensina o que é certo e o que é errado, nos conduzindo para as escolhas corretas em nossas vidas. 1 Timóteo 1,5. Necessitamos, irmãos, manter nossa pureza interior. E para isso eu preciso tratar o pecado com uma seriedade. Eu preciso entender que a santidade é um tesouro muito precioso e que a nossa consciência é um testemunho muito efetivo. Como homem de Deus, mulher de Deus, mantenha a sua vida e pureza interior. Considere essas 3 verdades da palavra de Deus. E lembre-se, como Davi, que o caminho para a pureza é a confissão, o arrependimento e a restauração. Que Deus abençoe sua vida de maneira rica e abundantemente. Até mais.